Bom, sendo para quem não me conhece, eu me chamo Vanils, sou líder da Tribo Hope. É uma honra mais uma vez estar trazendo uma palavra do Senhor. Amém? E o tema de hoje é como Deus manifesta a sua vontade. Lição 64, referência Mateus capítulo 6, do versículo 10 adiante. Amém? Diz assim, 5:10. Diz assim, ó: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feito no céu. Amém, meus amados? Somente até aí. Primeiro ponto, diz assim: você valoriza a vontade de Deus? Está fazendo uma pergunta. Você valoriza a vontade de Deus? Segundo ponto, para aqueles que estão anotando: você estuda acerca da vontade de Deus para a sua vida? Repetindo, você estuda acerca da vontade de Deus para a sua vida? Terceiro ponto: entre a vontade de Deus e a sua vontade, qual você escolhe? Entre a sua vontade e a vontade de Deus, qual você escolhe? Amém? Por que Deus ele trouxe este tema? Como manifestar a vontade? Como Deus manifesta a sua vontade? Lá no versículo 10, ele diz que venha o teu reino, como é feito no céu. Por quê? Como que é o reino de Deus feito no céu? O que acontece lá no céu? Jesus apenas ele estava ensinando os seus discípulos a orar. Por quê? Porque os discípulos de João Batista, eles sabiam orar, mas os discípulos de Jesus não sabiam orar. Aí Jesus chama os seus discípulos e ensina como deve orar: que venha o teu reino na terra, como é feito no céu. Como assim? Como que eu e você vamos manifestar a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Chamando o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, atraindo agora a presença de Deus para a minha e para a sua vida. Porque não tem como eu e você chamar a vontade de Deus para a minha e para a sua vida se eu e você não atrai a presença de Deus. Não tem como. Mas adiante, no primeiro ponto vai dizer: você valoriza a vontade de Deus? Será que tem gente que está dando valor para aquilo que Deus tem entregado para ele? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós não dá valor, nós perde. Tudo aquilo que nós não dá valor, nós perde. Tem gente, tem pessoas que estão dando mais valor para as suas vontades do que as vontades de Deus. Tem gente que está colocando em primeiro lugar as suas vontades, os seus quereres, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, do que a vontade de Deus. Como que eu e você vamos atrair a vontade de Deus para mim e para a sua vida, se nós não estamos colocando em primeiro lugar a vontade dele? Não tem como uma pessoa atrair a vontade de Deus, a glória de Deus e a presença de Deus, se ela não dá valor para as coisas de Deus. Lá em Apocalipse ela vai dizer desta maneira: arrependa-se antes que eu venha até você e arranque de ti o seu candré. O que é isso? Jesus, ele estava passando uma mensagem que era para aquele povo se arrepender, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós não dá valor, nós perde. Então Jesus, ele estava dando uma mensagem para aquele povo, para que eles viessem se arrepender antes que Jesus viesse até ele e arrancasse dele a sua presença. Porque nós sabemos que tudo aquilo que
vontade de Deus para a sua vida? Você tem estudado acerca da vontade de Deus para a sua vida? Por quê? Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não estudamos acerca das vontades de Deus? Como que nós vamos conhecer aquilo que Deus tem para mim e para vocês se nós não estudamos acerca da vontade de Deus? Como que nós vamos conhecer os dons, os talentos, tudo que Deus tem para entregar para mim e para você se nós não estudamos acerca das vontades de Deus? Olha só, tem gente que conhece a Deus pelo ouvir, pelo falar de Deus. Mas tem gente que não conhece a Deus pelo andar com Deus. Jó, logo no início, Jó conhecia Deus pelo ouvir falar de Deus. Mas passou um tempo que Jó, ele não conhecia Deus pelo ouvir, mas ele conhecia Deus pelo andar com Deus, pelo viver com Deus, pela intimidade com Deus. Tem gente dentro da igreja que está anos e anos, mas conhece Deus é pelo ouvir. Ei, Deus faz aquilo, mas Deus não quer que nós conheça Ele pelo ouvir. Deus quer que nós conheça Ele pelo andar, pela intimidade, pelo jejum, pelo choro, pelas lágrimas. Há uma diferença de conhecer Deus pelo ouvir, e há uma diferença de conhecer Deus pelo andar com Deus, pelo viver com Deus, pela intimidade com Deus. Ei, para um pouco para pensar. Será que o noivo ou uma noiva vão se casar sendo que eles não têm intimidade? Ou será que o noivo vai casar com uma noiva que ele nem tem intimidade com a noiva? Ou será que a noiva vai casar com um noivo que a noiva nem conhece o sonho do noivo? Ou sendo que não conhece nem as coisas ocultas, aquilo que o noivo tem? Não, jamais. Jesus, ele vai casar com uma igreja a qual a noiva não conhece ele, porque ele é um noivo. Como que ele vai casar comigo e com você, sendo que eu não conheço a intimidade do meu noivo, a intimidade dele? Não tem como uma noiva ou um noivo se casar que eles não se conhecem. Para eles se conhecer, eles têm que conhecer o testemunho um do outro, eles têm que conhecer a vida um do outro, como que eles são. Jesus é assim. Como que Deus, ele vai revelar acerca das suas vontades para mim e para você se nós não se interessa de estudar? Será que uma pessoa vai sendo revelar o seu sonho, o seu segredo para aquelas pessoas a qual ele não tem intimidade? Você vai revelar o seu sonho e os seus segredos, se você revelar para aquelas pessoas que você confia e tem intimidade. Jesus também não é diferente. Jesus jamais vai revelar os seus sonhos, as suas intimidades, aquilo que ele tem oculto, para uma pessoa que não se interessa de estudar acerca das suas vontades. Não tem como. Não tem como. Porque vai ser como se fosse Jesus jogar fora tudo o que ele tem dentro dele. Porque ouro é precioso. Mas ele vai dar para aquelas pessoas que se interessam, que quer estudar certo, que quer conhecer. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero buscar, eu quero aprofundar, eu quero, revela. Aí se encaixa. Quando você bate, a porta será aberta. Quando você procura, você encontra. Mas é quando nós procuramos. Porque não tem como nós saber acerca das coisas de Deus se nós não se interessamos de aprender. Por que tem muita gente? Agora vai. Por que tem muita gente que pede dons, talento, ministério de Deus e pega até hoje Deus não deu? Porque primeiramente Deus, ele vai ver para o teu coração. Se verdadeiramente você vai querer o que ele tem para você, porque é ouro, é prata. Jamais ele vai jogar ouro, prata. Sabe aonde? Em lama. Pessoas a qual pede, mas
vai chegar um tempo que vai lançar tudo fora. O que adiantou você chorar, gemer, pedindo e jogar tudo fora depois? Primeiramente ele vai olhar para dentro de você, se você está pronto e preparado para receber aquilo que ele tem para você. Amém? Terceiro ponto: entre a sua vontade e a vontade de Deus, qual você escolhe? Uma pergunta: qual você está escolhendo hoje? As suas vontades ou a vontade de Deus? O que está crescendo na tua vida? O que está chamando a atenção na tua vida? As tuas vontades ou a vontade de Deus? Será se eu viver as minhas vontades, será que tem como eu manifestar a vontade de Deus? Se eu viver o meu querer, será que tem como eu manifestar a vontade de Deus em minha vida? Não tem como. Para mim manifestar a vontade de Deus em minha vida e nas vidas das pessoas, eu tenho que querer fazer as vontades dele. Eu tenho que viver de acordo com o que ele manda, o que ele ensina, o que ele fala. Ei, filho, é assim. Mas se eu não obedecer, como que eu vou viver as suas vontades? Não tem como. Não tem como uma pessoa querer viver as vontades de Deus sendo que ela não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Há uma diferença. Amém, meus amados? Voltando. Deus tem os seus meios e as suas estratégias para manifestar a nós a sua vontade. Ele sempre vai usar os veículos simples para expressar a nós o seu querer. Através da Bíblia conhecemos os veículos e os meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade a nós. Nós conhecemos através de quê? Se eu não ler, se eu não buscar, como que eu vou conhecer Deus? Se eu não estudar acerca das coisas de Deus, como que eu vou saber o que Deus tem para mim? Como que eu vou saber o que eu vou me tornar mais na frente? Se eu não me interesso de estudar acerca da vontade de Deus. Você sabia que tem gente hoje que não lê mais a palavra de Deus? Tem gente que não sente mais desejo de ler. Para eles é tanto faz como tanto fez. Tem gente que perdeu aquela essência de conhecer mais e mais de Deus. Porque a palavra vai dizer que quanto mais nós procuramos, quanto mais nós se interessa de saber, mais ele revela o oculto e o escondido dele para aqueles que buscam. Mas não tem como eu querer conhecer Deus pelo que o povo vai falar para mim. Porque mais na frente a palavra vai dizer: o meu povo ele perece por falta de conhecimento da minha palavra. Se ele está falando o meu povo perece por falta de conhecimento, ele está falando o meu povo, ele não se interessa de saber mais de mim. O meu povo não se interessa de estudar mais da minha vontade. Ele está dizendo desta maneira: o meu povo ele perece. Aí, muitos dizem: mas a culpa é de Deus. Por que a culpa é de Deus? Se nós perecemos por falta de conhecimento, é sinal que ele está falando: filho, estuda minha palavra. Quer ser sábio? Quer saber as coisas? Quer que eu revele o oculto e o profundo? Busca minha palavra, estuda, que eu revelo para ti o oculto, o profundo, aquilo que eu tenho preparado para você. Porque há uma diferença. Há uma diferença. As pessoas que ouvem falar de Deus e as que andam com Deus é poucas. É poucas pessoas. Sabe por que é poucas? Não é porque Deus escolhe. Não é porque Deus ama mais o outro do que o outro. Não. É por causa de nós. Sabe por quê? Para andar com Deus requer renúncia, requer sacrifício, requer choro, lágrima. Muitos não querem sacrificar, muitos não querem renunciar, mas muitos querem viver de qualquer maneira. Só ir, voltar para a igreja, chega aqui, adora, volta para casa, pega a palavra, joga lá, vem para casa de novo, para cá.
o reino de Deus, ele fala, o meu reino é tomado pelos esforços. Se esforça que eu te ajudarei. O reino de Deus, ele é tomado por aqueles que se esforçam. Não vai ser fácil. Ai, mas pega uma buscar Deus, vai ser fácil. Quem falou que vai ser fácil? Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais o domínio vai se fechando para você. Por isso que a porta diz, a minha porta é estreita, mas a porta do mundo é. Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais a porta vai se fechando. Sabe por quê? Porque ele está falando, opa, até aqui eu aguentei, agora deixa isso aqui, vai para frente. E quanto mais nós vamos para frente, nós vamos deixando aquilo que desagrada a ele. Amém? Vamos lá. Sendo o primeiro tópico, palavra escrita. Deus é um escritor. Ele escreveu a sua lei para Moisés. Referência, Êxodo 31, sendo no 31, pega 18. Esta palavra, ela está dizendo, sendo naquele tempo, a qual Moisés, ele subiu ao Monte Santo. No momento a qual Moisés subiu o Monte Santo, para Deus passar para ele as leis e os mandamentos, para que ele vinha receber de Deus os mandamentos e viesse descer para passar para o povo. Os mandamentos, mas por quê? Porque antes deste mandamento, o povo, ele vivia sem lei, ele vivia sem mandamento. Mas no momento a qual Deus chama Moisés e fala, a partir de hoje, o meu povo, ele não vai viver de qualquer maneira. A partir de hoje, se meu povo quiser me servir, me adorar, é necessário ele obedecer os meus mandamentos. Moisés, sobe até o Monte Santo, que lá eu vou te dar os 10 mandamentos para você passar para o povo. Porque só assim Deus ia saber se o povo ia honrar ou não ia honrar. Mas por quê? Porque tem muita gente entre nossas vidas. Tem muita gente que já recebeu os mandamentos de Deus. Tem muita gente que já conhece as leis de Deus. Tem muita gente que já conhece os mandamentos de Deus, mas não pratica, mas não vive. Porque Deus não queria que o povo viesse caminhar de qualquer maneira. Deus não queria que o povo que estava com Moisés viesse viver de qualquer maneira. Era necessário o povo conhecer os mandamentos que Moisés ia dar. Tem gente que conhece os mandamentos, mas não obedece. Mas abre a boca e fala, eu te amo. Aí lá em João, a palavra vai dizer, aquele que me ama, obedece os meus. Meu Deus! Para um pouco para pensar. Assim como Jesus falou, tem gente que abre a sua boca, da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Há uma diferença de nós amar Ele. Amar, Ele fala, se você me ama, você vai me obedecer. Se você me ama, você vai ser fiel a mim. Viu uma pessoa? Se uma pessoa se casa, se ela ama uma outra, ela vai trair? Que amor é esse? Amor não trai. Aí diz, eu traí. Traiu, porque o pecado é uma escolha. É sinal que você escolheu trair. Há uma diferença. Porque traição, ele não é um erro. Traição, ele sabe o que é? É uma escolha. O diabo vai colocar uma faca na tua cabeça. Vai, não. Você vai escolher apenas, ele vai lançar seta. Ele fala, vai, vem. Se você só cai, se você querer. Porque você tem o domínio. Você tem o livro A. Ele te deu. Cabe a nós querer errar ou não querer errar. Então, a palavra vai dizer, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Tem pessoas dentro da igreja que abrem sua boca, eu te amo. Mas, sendo na primeira seta, no primeiro pecado, na primeira tentação, larga de Cristo, deixa Jesus. Abandona aquilo que Deus não está lendo, é jogado fora. Que amor é esse? Nós não podemos amar Deus da boca para fora, porque Ele chama isso aí como se fosse os hipócritas, os mestres da lei, que Ele falou, bando de hipócrita. Vocês dizem que me amam da boca para fora, mas seus corações estão longe de mim. Há uma diferença. Por que
que Deus ele está falando assim? Porque para eu e você manifestar a vontade dele, é necessário nós viver como ele quer que nós vivamos. É necessário nós obedecer ele como ele quer que nós obedeçamos, porque não tem como uma igreja ter cura, libertação, transformação na hora, se não tem santidade. No dia de hoje tem pessoas subindo no altar de qualquer maneira. No dia de hoje tem pessoas dançando de qualquer maneira, louvando, pregando de qualquer maneira. Está tudo mudado no dia de hoje. Há uma diferença. Ele diz: seja santo, pois eu sou santo. Mas eu tenho que ser santo, não. Você tem que obedecer o que ele quer que você obedeça. Há uma diferença. O dia de hoje está tudo bagunçado. O dia de hoje não tem mais aquele amor, temor diante de Deus. Porque lá no Velho Testamento a palavra vai dizer que Davi ele manda trazer a Arca da Aliança, mas ele envia um soldado de qualquer maneira. No meio do caminho o soldado toca na arca e já cai morto. Por quê? Porque tocou de qualquer maneira. Mas no dia de hoje tem gente que está tocando, que está pregando, que está dançando, que está louvando, está fazendo tudo de qualquer maneira. Há uma diferença, varão. Há uma diferença, varão. Não tem como uma igreja manifestar poder na hora, pessoas virem aqui ou ser curado na hora, se não tiver santidade. Fala mais, Senhor. Há uma diferença. Mas eu tenho que ser santo, não. Santo para Deus. Mas nós temos que obedecer e deixar e dizer não para o pecado. Porque no momento que nós dizemos sim para o pecado, ele toma de conta da minha e da tua vida. Aí ele diz: o diabo ele não vem a nos ser roubar, matar e destruir. Primeiro ele vai te matar espiritual. Porque o diabo ele nunca vai te tocar na presença de Deus. Se ele se tocar, ele vai ser quente. Ele vai pegar fogo. É como se fosse, nós estamos assando uma carne. Aí a carne ela cai lá no fogo. O que é que nós vamos fazer? Ou vamos pegar pega um pauzinho, ou nós vamos apagar, mas nós nunca vamos pegar onde está pegando fogo. O diabo ele é esperto. O diabo ele não vai tirar nenhum da presença de Deus quando ela está com Deus. Primeiro o diabo vai nessa seta, frieza, fraqueza, para que ele se esfria, se esfraquece e ele sai da presença e ele toca. Amém? Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Jesus também escreveu João 8:1 até 11. Mas vamos passar isso aqui. Pega o terceiro ponto. Deus inspirou homens para escrever a sua vontade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Todas as escrituras é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para a repreensão do mal, para corrigir os erros e para ensinar as maneiras certas de viver. Como assim? Todas as escrituras inspiradas por homem, ela nos ensina, porque ela é inspirada por homem, mas sim que o Espírito Santo naquele tempo usava pessoas para serem inspiradas por ele. Todas as escrituras de Deus é pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que escrevia na hora a qual Deus tinha mandado ele escrever. Mas por quê? Para nos ensinar a viver e para nós afastar do erro. Porque a palavra de Deus, no momento que nós começamos a ler e estudar, não tem como eu e você ser enganado. Não tem como eu e você pecar, porque nós vamos conhecer a verdade. E conhecerei a verdade vos libertará. Mas é no momento que nós estudamos acerca das escrituras de Deus, inspirado por homens de Deus. Porque a palavra vai nos ensinar que todas as escrituras é inspirado por Deus. O Espírito Santo inspira o homem para trazer a verdade para mim e para você. Mas tem gente que está vivendo como eles querem, porque eles querem. Mas a palavra ela não mente, porque
se arrepender. Se Deus, Ele nos ensina o caminho certo, cabe a nós querer o caminho certo, a trilhar o caminho certo. Porque a palavra, ela nos afasta do erro. A palavra, ela nos revela aquilo que há por vir ainda. Porque a palavra vai dizer que quanto mais nós ler, mais nós se torna sábio diante da presença de Deus. Pode vir diabo que vier, você só cai se você querer. Pode vir demônio que vier, você só cai se você querer, porque você está conhecido com a verdade. Você sabe o caminho certo, você sabe aonde você vai. Você não está no meio do caminho perdido, não. A palavra, ela é como se fosse um mapa. Ela nos leva ao caminho certo que nós temos que trilhar. Amém? Voltando, segundo tópico, confissão interior do Espírito Santo. Esta confissão, ela vem da mente de Cristo em nós. Referência, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vós amodeis. Deixa eu ler aqui essa. Ele refere a um pouco diferente. Amém? Vem lá em segundo. Vamos lá. Romanos 12 vai dizer: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforma por meio de uma mudança completamente de mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Jesus, ele está nos revelando: não viva como as pessoas deste mundo vivem. Por quê? O que nós vamos ter de diferença se nós viver como as pessoas do mundo vivem? O que nós vamos ter de diferença se nós fazer o que as pessoas do mundo fazem? Sabia que tem gente dentro da igreja? Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Tem gente dentro da igreja que eles mantêm relações como se fossem as pessoas do mundo. Vou falar o que Deus está mandando eu falar. Tem gente dentro da igreja que as relações deles são como se fossem as do mundo. Tem gente dentro da igreja que anda como o mundo anda. Tem gente dentro da igreja que quer viver como o mundo oferece. Aí a palavra vai dizer: o que diferença você vai ter? Por que você quer julgar o outro se você está fazendo o que ele faz? Por que você quer condenar o outro se você está quase praticando o que ele está fazendo? Por isso que ele diz: nós não temos que viver como o mundo vive. O que nós vamos ter de diferença? Qual é a diferença de um cristão, de homens e mulheres que têm intimidade com Deus, do que aquelas pessoas que estão no mundo afastado de Deus? Jesus, ele nos chamou: seja santo na sua maneira de falar, seja santo na sua maneira de vestir, seja santo na sua maneira de andar, seja santo em tudo, pois eu sou santo. Nós temos que ser santo em tudo, mais do que ser santo não é. Nós temos que viver de acordo com a palavra que ele manda, porque a palavra vai dizer: quem subirá ao santo monte? Aí mais adiante Davi vai falar: aquele que tem a mão limpa e o coração puro, esse subirá ao monte santo do Senhor. Amém? Vamos lá. Segundo ponto: a unção de Deus nos instrui através de dois ministérios. João 2:20 vai dizer: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo,